Olá, eu sou Alex Afonso, faço parte da equipe de capacitação global da Adobe para a América Latina e neste breve vídeo eu quero mostrar para você como que o processo de preenchimento e assinatura por parte de pacientes do termo de consentimento informado pode ser extremamente rápido e simples quando a gente utiliza o Acrobat Pro. Aqui na minha tela, você pode ver que eu tenho o Acrobat Pro aberto no site acrobat.adobe.com. E nele, indo diretamente na opção Assinatura Eletrônica, eu posso criar um formulário da web. Para criar um formulário da web, eu preciso primeiro fazer o upload de um arquivo que pode ser um arquivo de Word, onde eu tenha criado o formulário, ou um PDF já pronto. Eu vou fazer isso utilizando um PDF que eu já tenho preparado para essa simulação do termo de consentimento informado, e uma vez carregado o arquivo, eu preciso definir qual vai ser a ação do participante obrigatória deste formulário. Isso quer dizer, o que a pessoa que vai entrar no link que eu vou fornecer terá que fazer. Neste caso, eu quero que a pessoa ela seja responsável por tanto preencher quanto assinar. Por isso, eu deixo aqui a opção Assinar. Há opções apenas de preenchimento de formulário e apenas de aprovação também. Uma vez feito isso, eu ainda posso adicionar neste fluxo mais participantes, aqueles que estarão envolvidos neste processo. Por exemplo, se o termo de consentimento informado, além de ser preenchido e assinado pelo paciente, tinha que ser também preenchido e assinado pelo médico, eu posso adicionar um participante, dizer qual é a função, que neste caso também vai ser de preencher algumas informações e assinar o documento, e definir qual é o e-mail, então, deste profissional. Definidos os participantes, eu posso, então, também escolher se eu quero ou não proteger o acesso a este formulário da web com uma senha, na opção Adicionar senha, e depois de feita esta opção, eu clico em Avançar. O passo seguinte é o momento em que a gente define os campos que deverão ser preenchidos pelo primeiro participante inicialmente, aquele que vai entrar no link assim que eu fornecer o acesso. A inteligência artificial da Adobe compreende onde os campos de formulário deste documento devem estar. Por isso eu tenho esta indicação no canto da tela, onde eu tenho apenas que clicar para que os campos sejam então adicionados. Isso agiliza em muito o processo de criação das áreas de preenchimento e eu devo apenas fazer pequenas configurações, como definir quais campos são obrigatórios, o formato de data, por exemplo, quem deve preencher e assinar cada um destes campos. E é isso exatamente que eu vou fazer agora, campo a campo. Começando pelo paciente. Aqui eu vou mudar o nome do campo para nome do paciente. Ele vai ser um campo de preenchimento obrigatório como entrada de texto, para que o paciente possa digitar qualquer texto. Então eu clico em OK e sigo para o próximo campo, data de nascimento. Neste caso, eu vou mudar para data de nascimento o nome do campo, o tipo de campo. Eu vou manter ainda como entrada de texto, mas eu vou dizer na validação do campo que eu quero que a validação seja data. E então, o formato da data eu escolho logo aqui embaixo. Eu vou colocar como dia, mês e ano, o padrão que nós estamos acostumados a preencher data. Também vou marcá-lo como campo obrigatório e clicar em OK. E assim eu sigo fazendo a configuração de cada um dos campos neste formulário. Por exemplo, o campo sexo, eu vou apagar o que foi colocado aqui automaticamente, porque, para mim, é mais fácil e mais lógico que este seja um campo de seleção de opções pré-configuradas. Por isso, eu vou aqui do lado direito, onde eu vejo os diversos tipos de campos que eu posso incluir, simplesmente arrastando para o documento, e eu vou escolher ali que eu quero que seja um campo suspenso. Arrasto para o campo sexo e ajusto, então, a posição, exatamente onde eu quero que ele fique, e dando um duplo clique eu posso fazer a configuração. Mudarei o nome para sexo e adicionarei aqui as opções masculino, feminino e não binário. Marcarei como campo obrigatório e clicarei em OK. De uma forma similar, eu vou passar por cada um dos próximos campos agora desta parte superior do documento, fazendo as configurações.
Seguindo adiante na configuração dos campos deste documento, eu tenho então aqui a opção local e data, para preenchimento, obviamente, do local em que o documento vai ser assinado e da data em que ele foi assinado. A primeira parte, que seria o local, eu vou deixar simplesmente como entrada de texto, mudarei o nome para local e marcarei também como obrigatório. E a segunda parte, que é a data em si, eu vou mudar para o campo, ao invés de entrada de texto, data, para capturar a data em que a pessoa estiver preenchendo e assinando este documento automaticamente. Então, eu vou colocar o nome como data da assinatura. Para os campos paciente e responsável, eu vou precisar que a pessoa preencha quem ela é. Se ela é, então, o paciente ou o responsável. E se for o responsável, eu vou precisar que ela indique qual é o grau de parentesco dela com o paciente. Então, eu vou fazer duas configurações sequenciais aqui. Primeiro, eu vou eliminar essas duas caixas que foram colocadas automaticamente e vou, do lado direito, nos campos que eu tenho como campos de dados, arrastar a opção Botão de Opções. Vou colocar o botão de opções dentro da caixinha de paciente e vou marcar que eu preciso ali de duas opções. Assim, eu terei as duas caixas, uma para cada uma das seleções que precisarão ser feitas, e dando um duplo clique em um deles, eu vou poder configurar então para paciente ou responsável, o nome do campo. Vou poder escolher a opção obrigatória e o estilo do botão sendo uma marcação de verificação, e assim eu poderei então identificar se a pessoa escolheu a opção paciente ou responsável. Isso é importante porque eu criarei agora um próximo campo logo ao lado de entrada de texto, para que justamente a pessoa tenha que preencher qual é o grau de parentesco dela, caso ela escolha a opção responsável. Aqui eu vou deixar como entrada de texto, como valor padrão eu escreverei grau de parentesco, porém este campo ele vai depender de uma condição, ele só aparecerá se a pessoa escolher a opção responsável. Por isso, aqui embaixo, em condições, eu vou dizer mostrar este campo quando qualquer uma das condições seguintes for verdadeira. Então, no meu caso, é quando o campo paciente ou responsável for igual à opção 1, que é a opção responsável. Clique em OK e pronto. Este campo grau de parentesco somente aparecerá quando a opção responsável, então, for de fato selecionada pelo preenchedor deste formulário. Aí eu sigo adiante, fazendo a configuração do campo do nome desta pessoa. Eu vou simplesmente aqui marcar que seja um campo obrigatório, o RG dela, então eu vou mudar a validação para número, e vou mudar o nome para RG. E o campo de assinatura já está marcado como assinatura, eu vou dizer que este campo é assinatura paciente ou responsável. Os últimos campos deste formulário são os campos que o médico deverá preencher. O médico será a segunda pessoa envolvida no fluxo deste formulário. Para configurar o médico, a principal modificação que eu tenho que fazer ao campo é determinar quem é o responsável pelo preenchimento destes campos. Para isso, eu dou um duplo clique no campo, seleciono atribuído a e vou marcar que é atribuído à segunda pessoa, àquela que faz parte do fluxo deste documento. Vou mudar aqui então para médico, nome. Para o campo de assinatura do médico, a mesma coisa, então eu vou marcar como médico assinatura. E vou configurar que o médico, então, seja o responsável. E a opção CRM é a mesma coisa. Mudo o nome e configuro, então, como obrigatório e o responsável sendo o médico pelo preenchimento. Neste caso, a validação tem que ser número, para garantir que apenas números sejam digitados, e clique em OK. Feito isso, o formulário está pronto para ser criado. Todos os campos configurados, o que quer dizer que agora eu posso simplesmente pressionar aqui em cima o botão Criar para que o link seja gerado.
E é justamente este link que eu vou ter à minha disposição para enviar para qualquer paciente quando esse paciente tiver, então, que preencher este formulário, este termo de consentimento informado e assiná-lo. Vamos ver como isso funciona. Eu vou copiar o link que eu terei que compartilhar com os pacientes. Eu vou enviar este link para o paciente via WhatsApp. E aqui eu vou mostrar para você agora como que este paciente, ao receber este link via WhatsApp, vai proceder para o preenchimento e assinatura dele. Ao receber o link, por exemplo, via WhatsApp, basta que o paciente toque no link para abri-lo em seu navegador padrão e inicie o preenchimento de cada um dos campos. Aqui embaixo eu devo então incluir o local, já que a data está sendo capturada automaticamente, e marcar se eu sou paciente ou responsável. Se eu marcar como sendo responsável, o campo grau de parentesco será aberto para que então eu digite qual é o meu grau de parentesco com o paciente. Eu vou manter paciente, vou adicionar mais uma vez então aqui o meu nome, no campo então que será o meu campo de assinatura, e no campo assinatura eu toco neste assine aqui, viro o meu celular e assino com o dedo. Concluída a assinatura, eu digito o meu nome novamente para confirmar, já que a minha assinatura é um desenho feito com o meu dedo. E toco em aplicar. Vou confirmar aqui embaixo os mesmos dados, confirmando inclusive o meu e-mail, e isto é uma configuração extra de segurança e validade da assinatura que está configurada no Acrobat Pro. E uma vez concluído o preenchimento e a assinatura de todos os campos, eu toco aqui em cima na opção Concluir. Concluída então a etapa por parte do paciente ou do responsável, chega a vez do próximo participante do fluxo fazer a sua parte. Neste caso, é o médico que recebeu o documento. Vamos dar uma olhada. Aqui no e-mail do médico, ele acabou de receber um e-mail, e ao clicar neste e-mail, ele diz que ele precisa então preencher e assinar um termo de consentimento informado de um paciente. Basta que para isso ele revise e assine o documento. Ele poderá então verificar todos os dados do paciente e seguir lá para baixo, onde ele deverá então colocar o nome dele, clicar para assinar e colocar o CRM dele. A assinatura do médico já entra automaticamente a partir do momento que ele já assinou alguma vez outro documento. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Basta então eu concluir clicando para assinar aqui embaixo e pronto, o fluxo do documento está concluído. Voltando então à interface do Acrobat, para que a gente possa verificar como que esses dados são então armazenados no próprio Acrobat, eu vejo que aqui na seção Documentos, em Formulários da Web, eu posso clicar no documento de termo de consentimento informado e visualizar aqui embaixo do lado direito que uma pessoa já concluiu e um fluxo inteiro já foi concluído. Eu posso baixar os arquivos individuais de cada paciente que preencheu então este documento e eu também posso baixar os dados de campos de formulário. Isso vai gerar um arquivo CSV que, se eu precisar utilizar estes dados em qualquer outro sistema, eu posso importar para outro sistema e fazer o uso que for necessário. É assim, então, que a gente consegue estabelecer um fluxo muito mais simples e rápido para um preenchimento de um termo de consentimento informado utilizando o Acrobat Pro.